Você está ouvindo o canal Livroterapia, audiobook Deixar Ir, de David Hawkins. Capítulo 4. O sofrimento. O sofrimento é uma experiência comum a todos. Quando sofremos, sentimos que as coisas são muito difíceis. Nunca chegaremos, não amamos e não somos amados. Temos pensamentos como: eu perdi todos esses anos, tristeza, solidão, a sensação de eu desejo, arrependimentos, sentimentos de abandono, dor, desamparo e desesperança, nostalgia, melancolia, depressão, anseio, perda irreparável, coração partido, angústia, desapontamento, pessimismo. O sofrimento pode ser precipitado por muitas coisas: a perda de um sistema de crenças, um relacionamento, uma capacidade ou função, uma esperança para nós mesmos, vida, circunstâncias externas ou instituições. É o sentimento expresso em frases como: nunca vou superar isso, é muito difícil, eu tentei, mas nada me ajuda. Existe um sentimento de vulnerabilidade à dor e, portanto, a vemos em grande quantidade no mundo externo, o que reforça e justifica o sentimento interno. Choramos implorando por alguém que nos ajude, porque não podemos fazer nada a respeito e pensamos que talvez alguém possa fazer por nós. Isso contrasta com a apatia, na qual predomina o sentimento de que ninguém pode ajudar. Permitir sofrimento. A maioria de nós carrega uma grande quantidade de dor reprimida. Os homens são especialmente propensos a esconder esse sentimento, porque chorar não é considerado masculino. A maioria das pessoas tem medo da enorme quantidade de dor que reprimiu. Eles têm medo de serem inundados e oprimidos por ela. Costumam dizer: se eu começar a chorar, nunca pararia. Há tanto sofrimento no mundo, na minha vida, na minha família e nos amigos. Oh, as tragédias da vida! Tantas decepções e esperanças rasgado. O sofrimento reprimido é responsável por muitas doenças psicossomáticas e outros problemas de saúde. Se em vez de suprimir a sensação, for permitido sair e se soltar, passamos rapidamente do sofrimento para a aceitação. O sofrimento contínuo de uma perda é devido a uma relutância em aceitar esse estado e permitir que o sofrimento seja drenado. A persistência de uma sensação deve-se à nossa resistência em abandoná-la. Quando aceitamos que podemos suportar o sofrimento, já entramos no orgulho. O sentimento de eu posso fazer isso nos leva à coragem de enfrentar nossos sentimentos e abandoná-los, levando-nos aos níveis de aceitação e, eventualmente, paz. Quando deixamos de lado o sofrimento abundante ao qual nos apegamos desde sempre, nossos amigos e familiares notam uma mudança em nossa expressão facial. Nosso passo é mais leve e parecemos mais jovens. O sofrimento é limitado pelo tempo. Esse fato nos dá coragem e vontade para enfrentá-lo. Se não resistirmos ao sentimento de sofrimento e nos rendermos totalmente a ele, ele se desgastará em 10 a 20 minutos e então desaparecerá por vários períodos de tempo. Se continuarmos a entregá-lo toda vez que for lançado, ele acabará por se esgotar. Simplesmente nos permitimos experimentá-lo plenamente. Só temos que tolerar o sofrimento opressor por 10 ou 20 minutos e, de repente, ele desaparece. Se resistirmos à dor, isso acontecerá. A dor reprimida pode durar anos. Ao enfrentar o sofrimento, a vergonha e o constrangimento de vivenciar esse sentimento costumam ser reconhecidos e deixados de lado. Isso é especialmente verdadeiro para os homens. Precisamos abandonar nosso medo da sensação
e nos sentir oprimidos por ela. Ajuda a perceber que abandonar a resistência à sensação permite que ela nos atravesse. Tradicionalmente, sua própria experiência e sabedoria levam as mulheres a dizer: chorar me faz sentir melhor. Mais de um homem ficou surpreso ao saber dessa verdade. Posso dizer por experiência própria que uma dor de cabeça foi aliviada de maneira surpreendente e quase imediata, assim que permiti que o sofrimento de uma situação passada viesse à tona. Quando a dor surgiu, a frase veio até mim: os homens não choram. Depois de abandonar o orgulho masculino em relação ao choro, veio o medo de que isso nunca parasse. Quanto ao o medo se foi, a raiva veio. Raiva de uma sociedade que força os homens a reprimir seus sentimentos e raiva pela ideia de que os homens nem mesmo têm permissão para ter sentimentos. Ao soltá-la, alcancei um nível de coragem e pude permitir o choro necessário. Não apenas minha dor de cabeça foi aliviada, mas quando a torrente de soluços diminuiu, senti uma profunda garantia. A partir daí, não precisei mais evitar o choro. Quando um homem deixa o sofrimento surgir e está totalmente livre dessa energia reprimida, ele se sente em paz e muda sua visão de sua masculinidade. Ele percebe que assim sua masculinidade é mais completa. Ele ainda é o mesmo homem, mas pode entrar em contato com seus sentimentos. Consequentemente, ele está mais adaptado, mais completo, mais compreensivo, mais maduro, capaz de se relacionar melhor e de compreender aos outros. Ele é mais compassivo e amoroso. A base psicológica de todo o sofrimento e dor é o apego. O apego e a dependência ocorrem porque nos sentimos incompletos. Portanto, buscamos objetos, pessoas, relacionamentos, lugares e conceitos para satisfazer as necessidades internas. À medida que os usamos inconscientemente para satisfazer uma necessidade interna, passamos a identificá-los como nossos. À medida que colocamos mais energia neles, experimentamos uma transição de considerar esses objetos externos como nossos, para vê-los como uma verdadeira extensão de nós mesmos. Sentimos a perda do objeto ou pessoa como uma perda de uma parte importante de nossa economia emocional. Também experimentamos isso como uma diminuição nas qualidades que o objeto ou pessoa representou. Quanto mais energia emocional investimos no objeto ou pessoa, maior será a sensação de perda e dor associada ao rompimento dos laços de dependência. O apego cria dependência e isso, por sua natureza, carrega inerentemente o medo da perda. Dentro de cada pessoa coexistem a criança, os pais e o adulto. Quando surge o sofrimento, é gratificante perguntar-se: quem origina esse sentimento em mim? A criança, o pai ou o adulto? Por exemplo, a criança tem medo de que algo aconteça com seu amado cachorro. Ele pergunta: como vou sobreviver? O adulto interior também sente sofrimento, mas aceita o inevitável. O cachorro é mortal. O adulto em nós aceita que a impermanência é uma realidade da vida. Aceitamos que nossa juventude é transitória, que muitos relacionamentos, os românticos, não são para a vida e que nosso cachorro vai morrer um dia. Gerenciar perdas. Devido à natureza do apego, primeiro estado que precede a experiência da perda é o medo dela. Geralmente, nós nos defendemos contra isso de duas maneiras. Uma é aumentando a intensidade do apego por meio das tentativas persistentes de fortalecer os laços. Essa abordagem se baseia na fantasia de que quanto maiores os laços, menor a probabilidade de perda. Essa mesma manobra costuma precipitar perdas nos relacionamentos, à medida que a outra pessoa tenta se libertar do apego possessivo e do forte controle restritivo que sente. Assim como o que temos em mente tende a se manifestar. O medo da perda pode ser o mecanismo que a causa.
A segunda maneira de controlar o medo da perda é com o mecanismo psicológico da negação, que na linguagem cotidiana chamamos de jogo do avestruz. Todos os dias vemos à nossa volta as várias formas de recusar enfrentar o inevitável. Todas as bandeiras vermelhas estão lá, mas a pessoa as ignora. Portanto, aqueles que estão em um processo óbvio de perder o emprego tendem a não perceber isso. Os cônjuges em um casamento fracassado não tomam nenhuma ação corretiva. O gravemente doente ignora todos os sintomas e evita atendimento médico. Os políticos não enfrentam problemas sociais e esperam que eles desapareçam por conta própria. Países inteiros estão alheios à precariedade de sua existência. Por exemplo, não podem prever ataques como os de 11 de setembro. O motorista ignora os claros sinais de alerta de um motor com defeito. Todos nós lamentamos, às vezes, não termos dado atenção aos sinais de alerta de problemas futuros. Para controlar o medo da perda, temos que ver a que propósito serve a pessoa ou objeto externo em nossa vida. Que necessidade emocional ele satisfaz? Que emoções surgiriam se o perdêssemos? Podemos antecipar a perda e administrar os medos associados a ela, desarmando os complexos emocionais que representam as pessoas ou objetos que tememos perder, e abandonando os sentimentos individuais que constituem esses complexos. Digamos, por exemplo, que você tem um cachorro ao qual se apegou durante muitos anos. O velho Hoover está obviamente envelhecendo. Você percebe que não gosta de pensar na idade avançada dele. Se sente incomodado com a perspectiva de sua morte e empurra isso para fora da mente. Quando você se pega fazendo isso, percebe que esses sentimentos são sinais de alerta e que você não está lidando com a situação emocional. Então você se pergunta: qual é o propósito do cachorro na minha vida? Qual é a sua utilidade emocional para mim? Amor, companheirismo, dedicação, diversão e distração. A perda do cachorro deixará essas necessidades emocionais pessoais insatisfeitas. Ao examinar isso, é possível reconhecer e abandonar um pouco esse medo. Depois de abandonar o medo, você não precisa recorrer à negação ou fingir que o Hoover viverá para sempre. Outra emoção associada ao sofrimento e tristeza é a raiva. A perda de algo importante muitas vezes desperta um sentimento de raiva que pode ser projetado no mundo, na sociedade, nos indivíduos e, finalmente, em Deus, a quem consideramos responsável pela natureza do universo. A raiva surge da recusa em aceitar que, nesta vida, todos os relacionamentos e posses são transitórios. No longo prazo, teremos que desistir até mesmo do corpo físico. Nosso maior apego, como todos sabem. O que é importante ou reconfortante para nós torna-se um apego permanente. Consequentemente, quando essa ilusão é ameaçada, sentimos raiva, ressentimento e autopiedade, sentimentos que podem levar à amargura crônica. A raiva impotente está associada ao desejo de mudar a natureza do mundo e à incapacidade de alcançá-lo. Assim, quando confrontados com esse fato da existência, uma grande perda pode produzir uma mudança em nossa posição filosófica, despertar em nós todos os apegos, negar mais uma vez o fato óbvio de que todos os relacionamentos são transitórios e intensificar furiosamente os laços existentes para compensar a perda. Uma coisa que nos ajuda a negar a inevitabilidade da perda é revelar tentativas de manipulação. Na fantasia, a mente tenta desenvolver táticas para evitar perdas, que podem assumir a forma de ser gentil, mais trabalhador, mais honesto, mais persistente ou mais leal. Em pessoas religiosas, isso pode assumir a forma de tentar manipular Deus por meio de promessas e convênios. Nos relacionamentos, pode levar a um comportamento de sobrecompensação.
O marido se torna cada vez mais obediente e amoroso na tentativa de evitar o rompimento. O marido desatento, de repente, começa a trazer presentes e flores para casa, em vez de ir à raiz do problema. Quando a negação entra em colapso e vemos que as manipulações não funcionaram, rompemos o medo e chegamos à depressão. Então ocorre um verdadeiro processo de luto e sofrimento. É possível trabalhar todos esses estados emocionais com mais rapidez, deixando ir. A inevitabilidade do sofrimento é abandonada e uma vontade de abrir mão da resistência é assumida, e deixa o processo ocorrer e se completar. Podemos tomar a decisão de parar de resistir à dor. Em vez de negar e resistir, você mergulha nele e o supera. Você se permite lamentar o velho Hoover ou a perda de um relacionamento. Sempre há uma quantidade variável de culpa associada ao sentimento de sofrimento. A culpa é baseada na fantasia de que a perda representa punição, ou que uma atitude ou comportamento diferente teria evitado que isso acontecesse. A menos que seja abandonada, a culpa pode ser reciclada e a raiva e a fúria reabastecidas. A raiva não reconhecida é projetada em outras pessoas no ambiente na forma de culpa. Mais tarde, a culpa projetada em outros relacionamentos pode reforçar a perda, causando uma perda ainda maior. Isso frequentemente acontece entre os cônjuges, como resultado da morte de um filho. Foi confirmado que a taxa de divórcio entre pais que perderam seus filhos chega a 90%. Pela projeção de culpa, uma perda grave é seguida de outra, a do cônjuge. Vejamos um exemplo desse tipo de reação em uma mulher de 40 anos. Ela teve um casamento excelente por 20 anos, com um marido atencioso. O filho mais novo tinha leucemia. Ao morrer, a mulher entrou em processo de dor e luto. E o que é mais importante, teve uma reação de ódio. Ela odiava os médicos, ela odiava o hospital, ela odiava a Deus, ela odiava seu marido e o resto de seus filhos. Sua raiva se tornou tão indomável que se tornou violenta e ameaçadora. Eles tiveram que chamar a polícia várias vezes para controlar seu comportamento violento. No final, as outras crianças saíram de casa por medo do caos, abuso físico e ameaças. Seu marido mexeu com céus e terra para tentar ajudá-la, mas ela também descontou sua raiva nele e o atacou violentamente em várias ocasiões. O desespero e a opressão também o afastaram. Essa situação caótica terminou em um divórcio em que a mulher perdeu sua casa. Demorou quase 5 anos antes que a raiva diminuísse. Até então, a mulher havia destruído sua vida inteira e teve que começar do zero. Quando todas as emoções negativas foram trabalhadas, entregues e liberadas, finalmente ocorre o alívio e o sofrimento é substituído pela aceitação. A aceitação é diferente de resignação. Na resignação, ainda existem traços da emoção anterior. Há relutância e leva tempo para reconhecer os fatos. A resignação diz: não gosto disso, mas tenho que aguentar. Com a aceitação, desistimos de resistir à verdadeira natureza dos fatos. Portanto, um de seus sinais é a serenidade. A luta termina e a vida recomeça. As energias ligadas são liberadas e os aspectos saudáveis da personalidade são reativados. Os aspectos criativos da mente desenvolvem oportunidades para novas situações de vida, novas opções para crescer e experimentar, acompanhadas por uma sensação de vitalidade. Um ensinamento bem conhecido e amplamente praticado é a oração da serenidade dos grupos dos 12 passos. Senhor, me conceda serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para saber a diferença. Parar de lidar com qualquer uma das emoções associadas ao luto e à perda pode levar à estagnação crônica. Portanto, pode levar a uma depressão prolongada e a longos estados de negação em que a morte dessa pessoa é realmente negada.
A culpa crônica ou relutância em trabalhar as emoções associadas à perda pode causar dor e doenças físicas. Os mecanismos subjacentes a esse processo são explicados em um capítulo posterior sobre a relação entre corpo e mente. A energia reprimida das emoções, das quais não renunciamos, ressurge nos sistemas nervoso e endócrino, produzindo um desequilíbrio que impede o fluxo da energia vital pelos meridianos de acupuntura. Isso resulta em alterações patológicas em vários órgãos. É um fato reconhecido que a taxa de mortalidade entre as pessoas em luto é muito maior do que a da população em geral, especialmente no primeiro ou 2 anos após a morte do cônjuge. Uma das fontes de culpa associada ao sofrimento é a raiva do ente querido por ter partido. Essa raiva é frequentemente reprimida, porque em a mente consciente parece irracional para você. As virtudes dos entes queridos que partiram são expandidas e exageradas na fantasia, e essa discrepância complica a culpa. Como poderíamos ficar com raiva de uma pessoa tão maravilhosa? Sentimos-nos culpados por estarmos com raiva de Deus, Criador do Universo, que permitiu o trágico acontecimento. Uma mulher de 60 anos apresentou-se em meu consultório com várias doenças físicas. Ela sofria de ataques de asma, alergias, bronquite, episódios frequentes de pneumonia e todos os tipos de dificuldades respiratórias. Durante a psicoterapia, ela revelou que sua mãe havia morrido 22 anos antes e acrescentou que, curiosamente, ela não tivera nenhuma reação à morte dela. Embora fosse sua responsabilidade, ela não providenciou para que uma lápide fosse colocada na sepultura. Pelas informações prestadas, ficou evidente que ela mantinha uma relação muito dependente com a mãe e que, para ela, a mãe era uma figura ambivalente, tendo resistido em atender todas as suas necessidades. Levou muitos meses para resolver sua negação maciça, associada à culpa que a raiva de sua mãe lhe causou por tê-la abandonado. Essa raiva dirigida para dentro assumiu a forma de doença. Ela expressou sua impotência e seu desejo de ligar para sua mãe. O desejo reprimido de lamentar a perda de sua mãe levou a uma sensação constante de não ser capaz de respirar. Ela se odiava por esses sentimentos de amor/ódio e a soma total de todas as suas emoções reprimidas reapareceu na forma de múltiplos sintomas respiratórios. Doenças psicossomáticas. Enquanto ela trabalhava com sua dor retardada, a reação ao sofrimento e à perda começou a surgir. Ficou muito claro que sua resistência em trabalhar com essas emoções era extrema e que essa resistência havia produzido os sintomas físicos. Finalmente, ela completou o treinamento profissional necessário para se tornar uma terapeuta e trabalhar com os moribundos em um programa de cuidados paliativos. Prevenir o sofrimento. Pela natureza dos processos que descrevemos, está claro que luto severo, perda e reações patológicas podem ser evitadas pelo reconhecimento precoce e entrega proativa de sentimentos associados, quando eles ainda são leves e podem ser controlados sem sofrimento indevido. Como vimos, a base de todo o sofrimento e perda é o apego, além da negação da natureza transitória de todos os relacionamentos. Podemos começar observando nossas vidas, identificando áreas de apego e perguntando a nós mesmos quais são as necessidades internas que esses relacionamentos satisfazem. Que sentimentos você teria se os perdesse? Como posso equilibrar minha vida emocional para diminuir a extensão, o grau e o número de apegos a objetos externos e pessoas? Quanto maior o nosso apego ao que está fora de nós, maior o nível geral de medo e vulnerabilidade à perda. Vamos nos perguntar por que nos sentimos tão incompletos. Por que estou tão vazio a ponto de buscar soluções na forma de anexos e dependência dos outros? Podemos começar a olhar para nossas próprias áreas de imaturidade. Especificamente, precisamos examinar
onde tentamos receber amor em vez de dá-lo. Quanto mais amorosos somos, menos vulneráveis somos ao sofrimento e à perda, e menos precisamos buscar apegos. Quando reconhecemos e deixamos ir os sentimentos negativos e passamos da pequenez ao reconhecimento de nossa grandeza, de modo que nossa alegria venha do prazer de dar e amar, então somos invulneráveis à perda. Quando encontramos dentro a fonte da felicidade, que são imunes às perdas do mundo. Se dermos uma olhada crítica em nossa vida, veremos todos os apegos e fugas em que caímos. Cada um deles representa uma fonte potencial de dor e sofrimento. Devemos examinar mais de perto as áreas realmente importantes. Considere, por exemplo, a incapacidade de lidar com essas questões na síndrome da aposentadoria. Geralmente acontece com as mulheres quando a tarefa de criar os filhos chega ao fim e eles saem de casa, síndrome do ninho vazio. E com os homens quando atingem a idade de aposentadoria ou perdem o emprego, ou quando alguma deficiência física os impede de continuar sua atividade. Essa reação, que ocorre na maturidade, se deve a muitos anos de negação pré-existente. O inevitável não é enfrentado ou são feitos planos para outras atividades que atendam às mesmas necessidades internas, sentimentos de autovalorização, o desejo de se sentir necessário e importante e a necessidade de contribuir e ser produtivo. Antecipar o inevitável e se preparar para ele produz um desconforto relativamente supérfluo em comparação com o sofrimento e a perda que virá mais tarde. Podemos examinar nossos relacionamentos amorosos mais importantes e examiná-los honestamente. Até que ponto eles atendem às nossas necessidades egoístas? Até que ponto usamos a outra pessoa para explorá-la em nosso benefício? Até que ponto os outros estão servindo a nossa felicidade? Para descobrir, tudo o que precisamos fazer é nos perguntar: se eles estivessem mais felizes me deixando, como eu me sentiria? Isso revela até que ponto estamos tentando restringir e controlar a outra pessoa. Mais de 2000 anos atrás, o Buda observou que a base de todo o sofrimento humano é o desejo e o apego. E a história humana apenas confirmou a verdade de seus ensinamentos. Qual é a solução para esse dilema? Somente nossa pequenez promove apego. O pequeno eu é controlado por um conjunto de programas assustadores e inadequados que, sem saber, permitimos que nos controlem. Ao deixar ir, desabilitamos esses programas para que parem de nos manipular. Então, estamos livres para expandir a maior consciência de nosso eu superior. Aquela parte de nós a que nos referimos como nosso eu superior ama em vez de pedir amor. Isso significa que em todos os momentos estamos rodeados de amor, que é ilimitado. A pessoa que ama atrai amor automaticamente. Ao abandonar constantemente nossos sentimentos negativos, nos curamos da dor presente e evitamos a dor futura. O medo é substituído pela confiança, que é acompanhada por uma profunda sensação de bem-estar. Tornamo-nos imunes ao sofrimento da perda quando substituímos a dependência do pequeno eu, a personalidade, pela do eu, a divindade em nós. Procuramos a segurança no ser, que é eterno, em vez do pequeno eu, que é transitório.